Está todo mundo me escutando bem? Então, nós vamos hoje dar continuidade, né, aos nossos estudos pela manhã do livro de Provérbios. E aí vamos fazer uma oração para a gente começar. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pelo dia de hoje. A palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez e nós devemos nos alegrar nele. Então, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por mais uma manhã. Obrigada por ter nos acordado, Senhor, com vida. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que foram renovadas, Deus, sobre nós. E o Senhor abençoe, Pai, esse estudo. Que o Senhor traga sobre nós entendimento, discernimento para a tua palavra, para que possamos aprender de ti, Senhor, cada dia mais. Que a tua palavra encontre em nós, Deus, um terreno fértil para que ela venha frutificar. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Então, hoje nosso devocional é sobre o livro de Provérbios, né, o capítulo 19, e são versículos, assim, maravilhosos no capítulo 19, e não daria tempo para que a gente comentasse sobre todos eles. Então, eu separei alguns versículos que eu achei, assim, como versículos chaves, e que são um pouquinho diferentes dos demais versículos, né? O livro de Provérbios, ele vai trazendo, assim, vários versículos que falam sobre a mesma coisa, né? Discorrem sobre o mesmo assunto. E no capítulo 19 existem vários versículos como estes. E aí, um versículo que eu achei muito bonito é o versículo 2 de Provérbios, que diz assim: De nada adianta o entusiasmo sem o conhecimento, e a pressa resulta em escolhas erradas. E, então, esse versículo trata sobre o perigo da impulsividade, né? Se você fazer as coisas correndo, sempre trará a você uma escolha errada, né? É aquele ditado que muitas pessoas dizem, né? Que a gente não deve agir precipitadamente, que a gente precisa ter tempo, né, para pensar. E é sempre relacionado quando a gente precisa tomar uma decisão, tomar um caminho. A gente sempre precisa buscar em Deus, né, discernimento, sempre precisa buscar em Deus a vontade dele, para que a gente não acabe tomando, né, um caminho errado ou realizando alguma coisa de forma errada e acabar pecando, né? E o início do versículo também, que é muito lindo, fala de nada adianta entusiasmo sem conhecimento. A palavra do Senhor, mais uma vez, né, nos motivando a buscar conhecimento, né? A gente sempre precisa ser bom naquilo que a gente vai fazer, que a gente vai desenvolver, e a gente precisa, então, buscar, estudar, né? Saber aquilo que a gente está fazendo em qualquer área da nossa vida, até mesmo na palavra, né? A palavra do Senhor diz que nós pecamos por falta de conhecimento. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor nos advertindo que nós precisamos ter entendimento, nós precisamos buscar o conhecimento para não pecar e para que a gente não tome um caminho errado. Um outro versículo lindíssimo também é o versículo 3, que diz assim: A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. E aí é uma continuidade do versículo 2, né? Porque eu procurei uma outra versão que diz assim também: que o insensato, ele arruína a sua própria vida e depois ele se ira contra o Senhor. Então, quando a gente não tem o conhecimento certo das coisas, quando a gente se precipita e quando a gente toma caminhos errados, a gente arruína a nossa própria vida. E aí a gente não quer ter que lidar com as consequências, né, do pecado e do erro. E aí o que é normal, né, do homem, o que é normal da tendência humana,
é se irar contra Deus, né? É cobrar do Senhor as consequências do erro que foi nosso. E a gente vê muitas pessoas fazendo isso, e quantas vezes a gente também não fez, né? Às vezes a gente erra, e aí fica, mas Deus, por que que isso aconteceu? Quando na verdade isso foi uma insensatez nossa, né? Foi não ter cuidado. Então, isso é um alerta, né? Que às vezes nós temos a tendência de culpar a Deus pelos nossos erros, né? Pelas consequências daquilo que a gente não fez de forma correta. E aí aqui mostra que um dos principais pecados que a gente tem que lidar é contra o orgulho, né? Porque muitas vezes a gente vê o erro, mas a gente não admite que errou, que o erro foi nosso, né? A gente vai sustentando aquele erro, vai sustentando as coisas, ao invés de voltar atrás e dizer, meu Deus, me perdoa, né? Eu errei, não deveria ter feito dessa forma. E até mesmo nos nossos relacionamentos. Então, o orgulho, ele irrita Deus, né? E tem até um hino que eu acho muito bonito, né? Que fala assim, que o orgulho foi o que tirou, o que nos afastou do jardim, né? Que o orgulho foi o que tirou Adão e Eva do jardim. E certa vez eu escutei uma historinha dizendo assim, que se nós tivéssemos que tirar os outros pecados, né, em ordem, qual que nós deveríamos tirar primeiro? E o primeiro a sair seria o orgulho, porque aí quando o orgulho sai, a gente consegue identificar os nossos outros pecados, os nossos outros erros, e aí fica mais fácil da gente prosseguir. Um outro versículo que eu separei aqui foi o versículo 11, que diz assim, a distração do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. E aí, numa outra versão, está assim: o sensato não perde a calma, mas conquista o respeito ao ignorar as ofensas. E eu achei tão interessante esse versículo, porque diz assim, que o sensato ele não perde a calma, mas conquista o respeito ao ignorar ofensas. E hoje a gente, assim, a máxima do mundo é aquela assim, não volte para casa carregando ofensas. Não, se você tiver que dizer, você diz na cara, você diz logo. Não volta para casa calado, não. E aí a Bíblia vai na contramão de tudo, né? E eu achei tão interessante, porque na hora que eu li aquilo, assim, saltou aos meus olhos e eu fiquei, meu Deus, né? A Bíblia está dizendo aqui que o autocontrole, o domínio próprio, faz você não perder a calma. E é um fruto do Espírito, né? É algo que já está em nós e que precisa ser desenvolvido. Então, a gente ter um autocontrole, um domínio próprio, nos faz adquirir a capacidade de não retribuir provocações, mas em Deus a gente consegue, né, respirar fundo, não retribuir as provocações, nos faz adquirir maturidade e força. E aí, o que para o mundo demonstra ser uma fraqueza, para Deus é força, né? Porque produz em você calma e te ajuda a conquistar o respeito quando você ignora as ofensas e você não retribui as provocações. Então, que tenhamos sempre, né, um coração em Deus, e que a gente sempre tenha a humildade de perguntar para o Senhor, Deus, em que eu estou errando, sabe? Que o Senhor nos ajude, sabe? A, a ter essa maturidade, né? De às vezes ficar calado diante de provocações, entregar para o Senhor o controle das coisas, dizer, Deus, o Senhor está vendo o que as pessoas estão dizendo a meu respeito, o Senhor está vendo o que as pessoas estão fazendo comigo, me provocando, me ajuda, Senhor, a não retribuir, a ter maturidade de esperar em Ti. Deus, Ele é justo. E aí, no momento certo, a gente sempre vê Deus vindo, né, como aquele que nos justifica.
Então, que a gente saiba, que possamos esperar em Deus, né? A justificação. Um outro versículo agora é o versículo 14, que diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. E eu achei assim muito lindo. E aqui é um alerta, né, para nós que somos mães e pais. E o trabalho, o esforço do nosso trabalho faz com que a gente consiga, né, comprar casas, carros, e aí no futuro deixar isso para os nossos filhos como herança. E que isso é louvável, né, aos olhos do Senhor. Deixar para os nossos filhos herança, mas que é algo que apenas o Senhor pode dar, que é uma esposa prudente. E aqui não é somente uma esposa prudente, mas um marido prudente também. E a nossa responsabilidade, a nossa importância enquanto pais, de orar pelo futuro dos nossos filhos, pedindo ao Senhor que prepare um cônjuge correto, né? Uma esposa que seja sábia, um homem que seja um homem segundo o coração de Deus. E isso é uma responsabilidade de nós como pais e mães, de buscarmos em Deus, né, de orarmos ao Senhor, entregando, né, o casamento dos nossos filhos. O Senhor está nos alertando de que somente Ele, né, prepara uma esposa prudente, uma esposa sábia e um homem segundo o coração dele para os nossos filhos. E aquela diferença entre a bênção que é material, né, que é a herança, que é aquilo que nós, enquanto homens, podemos deixar, e a bênção espiritual que vem do Senhor, né, que é a bênção de um bom casamento. Então, a herança material, ela é um fruto do nosso trabalho, mas a bênção espiritual, ela é uma dádiva divina, né? É um presente que vem de Deus e é uma graça, que é aquele favor imerecido. Então, é o favor do Senhor sobre os nossos filhos. Então, se você hoje é uma mãe, e se você também não é mãe, se você também é uma mulher aqui solteira, que você busque em Deus, né, um bom casamento. E um alerta também para nós que já somos mulheres casadas, né, que nós devemos sempre orar pelos nossos esposos, né, porque o Senhor, ele abençoa, né, o caráter de um homem. E nós, como mulheres, temos a capacidade de moldar isso nos nossos esposos, a partir da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, que você não desista de orar pelo seu esposo, que você não desista de orar, não cesse de orar pelos seus filhos, para que Deus venha, pela sua infinita graça, trazer né, uma esposa sábia ou um homem segundo o coração de Deus. O outro versículo que eu separei aqui, que eu achei assim, maravilhoso, é o versículo 19. Diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. E aqui fala sobre o comportamento daquela pessoa que ela se ira facilmente e que tem um mau comportamento, né? A gente sempre conhece uma pessoa, né, que age sem pensar, que fala o que quer. E aí muitas vezes a gente fala, a gente tem aquela mania assim, né? Às vezes numa roda de conversa, quando estão vários amigos, sempre tem aquele, né, que não, como diz a minha mãe, não tem papas na língua, né? Que diz o que quer e aí vai falando. E aí sempre tem aquele que é mais tranquilo, mais calmo, e aí ele vem e adverte, né? E fala assim, não, fulano, não é assim que fala, a gente não deve agir desse jeito. E aí a Bíblia está dizendo aqui que a gente não deve livrar essas pessoas da consequência do comportamento dela, né? Porque todas as vezes em que você faz isso, de tentar livrar a pessoa do comportamento dela,
é como se você ficasse vinculado ao meu comportamento. E aí, todas as vezes em que estiver numa roda, em que esse comportamento acontecer, é como se a pessoa falasse assim, ah, não, fulano vai me ajudar aqui. Se eu falar qualquer coisa que eu não devo falar, Deve ter caído, gente. Vamos esperar um pouquinho. Uhum. Voltou, Paty. Tá mudo o seu microfone. aí voltou. Gente, caiu uma internet, e aí quando eu vi, caiu tudo. Eu vou voltar novamente, então, o versículo 19, né? Que fala que a pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências do seu mau comportamento, e você não deve livrá-la disso. Então, assim, que as pessoas que se comportam de uma forma mal, ela precisa lidar com o temperamento explosivo dela, né? E é preciso deixar que alguém com um gênio difícil saiba lidar com suas próprias consequências. E a gente não pode, todas as vezes, ficar livrando uma pessoa de um mau comportamento, porque aí ela se acostuma com aquilo, né? Então, é preciso que ela saiba lidar com o mau comportamento e saiba colher, né, os frutos desse comportamento ruim. E aí, em continuidade, o versículo 20 que diz assim, que o prudente, ele ouve o conselho e recebe com carinho a instrução, para que ele seja sábio nos dias que estão por vir. Né? E é um versículo assim que a gente vê durante todo o livro de Provérbios, né? E a importância de ser humilde e saber aceitar orientações. E isso desenvolve a sabedoria. Então, as pessoas que são retas e, e sábias, elas, elas sabem ouvir bons conselhos, né? Recebem com sabedoria, com humildade as orientações, e isso faz com que ela se torne cada dia mais sábia. E eu vejo aqui a importância da gente ter uma mesa de conselheiros, né? Da gente ter em nossas vidas pessoas que, que nos orientem, né? Aquelas pessoas que a gente pode contar, pessoas para quem a gente pode ir dizer assim, poxa, eu estou precisando de um conselho, você, né? Você tem um conselho para me dar? E a importância da gente se cercar de pessoas assim, que são mais velhas do que nós, né? Que já andaram mais de uma milha, que já estão à nossa frente. Eu vejo sempre a pastora Viviane, né? A pastora Vivi, comentando sobre isso, né? Da importância da gente, da gente receber bons conselhos, né? E aí, assim, o caso de Isabel fala muito sobre isso, né? Isabel já era uma mulher adiantada no processo, e aí, quando ela recebeu Maria, Maria ela teve um coração humilde, né, para receber de Isabel os bons conselhos que ela tinha para dar. Então, que a gente saiba ouvir os nossos pais, né, aquelas pessoas que hoje têm o privilégio de ter avós. Eu não tenho mais os meus avós, né? E como às vezes dá saudade, né, das vezes de sentar à mesa com essas pessoas assim mais velhas e ouvir as histórias que eles têm para contar. Isso é tão bom, é tão gratificante. Então, que a gente saiba ser grato, né, por essas pessoas que são mais velhas do que nós, porque isso traz para nós sabedoria. Em continuidade, o versículo 21. Que assim, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do coração do Senhor, ele permanecerá, né, ele prevalecerá. Em outras traduções diz, né, que nós fazemos planos, mas que a resposta, né, o propósito do Senhor, ele prevalecerá. A gente vê isso também, versículos em vários capítulos de Provérbios,
E esse versículo ele tem o principal, é, assim, o princípio dele é destacar a soberania de Deus. Em nenhum momento esse versículo está nos dizendo que nós devemos parar de fazer planos. Não. Muito pelo contrário. O Senhor, ele ama aquela pessoa que sabe planejar, né? Que projeta, né? E eu vejo assim que sempre que vai se aproximando, né, o final do ano, a gente começa a, a como é que eu posso dizer? A gente começa a avaliar o que a gente fez, né? Então, assim, a gente agora chegou em julho, né? E aí a gente começa a avaliar o que a gente fez de bom no primeiro semestre. A gente começa a comparar, né? Assim, pelo menos eu, que tenho o costume de sempre fazer, né, o meu caderno dos sonhos. Em todo final de ano eu faço aquele caderno de sonhos, coloco ali as metas, os propósitos, aquilo que eu quero desenvolver. E aí, quando chega assim no meio do ano, agora a gente começa, né, a avaliar, meu Deus, o que será que eu fiz de produtivo nesse primeiro semestre? O que será que eu consegui ali do meu caderno de sonhos desenvolver? E aí, às vezes, a gente fica frustrado, ou então a gente às vezes fica triste, porque às vezes, né, as coisas não saíram da forma como a gente gostaria que tivesse saído. E aí, esse versículo vem para trazer ao nosso coração um acalento, né, de que o propósito do Senhor, ele prevalecerá, né, que nós precisamos ter um coração disposto a, mesmo fazendo os planos, entregar ao Senhor as rédeas, né, entregar ao Senhor o controle das coisas, para que a gente não se frustre, mas que a gente entenda que a vontade do Senhor, ela sempre é melhor do que a nossa, né? Que os propósitos do Senhor são infinitamente melhores do que o nosso. O Senhor já está lá na frente, né? E a palavra do Senhor diz que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Então, esse versículo, ele destaca, né, a soberania de Deus e mostra que Deus, ele está no controle de tudo, em todas as coisas, e que ele é aquele Deus onipotente, onipresente e onisciente no mundo. Ele está no controle de todas as coisas no mundo. Então, assim, ele não perdeu o controle de nada. Então, é que continuemos, né, sermos mulheres com propósitos, mulheres organizadas, né, que anotam as coisas, que fazem projetos, mas que quando aquilo não sair da forma como a gente não queria, que a gente não fique entristecido, mas que a gente saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, os outros versículos, né, assim, de Provérbios, no capítulo 19, eles falam muito sobre a preguiça, falam muito sobre a diferença entre o rico e o pobre, né, entre a riqueza e a pobreza. E, enfim, nós já falamos diversas vezes sobre isso aqui, e assim, as meninas também discorreram sobre isso durante a semana e durante os outros estudos, né? Então, esses foram os versículos que eu achei assim, mais importantes, né, nesse capítulo 19. Mas eu também te incentivo a ler, né, o capítulo 19, depois que nós terminarmos aqui o nosso estudo. E tem alguém que gostaria de complementar, de falar alguma outra coisa? Amém. Então, vamos fazer uma oração, né, para a gente finalizar. Pai, nós gostaríamos nesse momento de agradecer, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é sempre um bom alimento para nós. Que tenhamos, Senhor, sempre sede, papai, da tua palavra. Sede, Deus, de ter mais conhecimento, de buscar conhecimento na tua palavra. Que a tua palavra venha trazer, papai, discernimento até nós. Que a tua palavra venha abrir os nossos olhos, papai. E que possamos, Deus, a cada dia sermos mulheres mais parecidas contigo. Que o nosso coração, Deus, esteja em ti. Deus, dai-nos hoje, Pai,
um dia abençoado, um dia alegre, um dia produtivo. Nós te convidamos, papai, para estar no centro, papai, do nosso dia, e que possamos, Deus, ter um coração e ouvidos atentos, papai, ao te obedecer. Que possamos ter um coração, Deus, e um ouvido sensível, papai, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo durante os nossos dias, direcionando os nossos passos, nos mostrando o caminho por onde nós devemos ir. Pai, abençoa, Senhor, as nossas irmãs, cada uma delas. Traz, Deus, alegria ao nosso dia hoje, contentamento, que possamos parar durante o nosso dia, papai, para observar a grandeza dos teus feitos, para observar, Deus, os detalhes da tua criação. Que possamos, Deus, não sermos mulheres distraídas, mas que possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós. Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos hoje, em nome de Jesus. Amém.